Olá, bom dia a você, telespectador da Band TV. Estamos começando agora mais um Band Entrevista. Nesta terça-feira, 5 de fevereiro de 2019, o tempo está voando, né, Gustavo? Rapaz, a gente tá ficando velho demais, Impressionante. É primeiro, gente, tava um boato grande aqui na Natal que a gente tava brigando. Por quê? Porque fazia uns 3 ou 4 programas. Sim, porque eu vinha. Ou era você ou era eu apresentando. Você faltou 2 dias e eu faltei hoje. Você faltou hoje. Então pronto, foram 3 dias aí que a gente não apresentou o programa junto, então eu vou dizer, brigar, não sei o que, eu disse, rapaz. Ô, povo eu besta. lá vou brigar com ele de novo. Mas esse negócio do tempo está passando rápido, é impressionante. Você sabe que eu gosto de citar as frases de meu avô Tinoco. Vou de novo. O Tinoco era uma figuraça. E ele, pertinho de morrer, ele estava no Hospital São Lucas internado, era um sábado, ele pegou na minha mão, já fraco, e disse, meu filho, trate de viver, que eu me deitei um menino e acordei um velho. E assim é o tempo. Você veja que nós estamos aí, o ano começou agora, já se passaram aí. Em fevereiro. Hoje eu fui dar, encontrei com uma pessoa e disse, feliz ano novo, porque ela olhou pra mim e tipo assim, o que você tá falando, boy? Porque, na verdade, tem gente dizendo que o ano começou hoje, né? Bom, o trânsito na rua hoje já estava péssimo. Na verdade, gente, você observar o seguinte, a gente começou esse programa de manhã esse ano, o programa é desse ano, antes a gente apresentava à noite. Nós já tivemos 2 assuntos no primeiro mês, falamos sobre isso. E Bolsonaro. E as coisas pontuais, né? Mas todo dia. Quanta coisa teve esse final de semana que a gente nem lembrou de Bolsonaro e de Fábio Bezerra. É verdade. Diga aí, a quanta coisa... Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, Congresso Nacional. Por sinal... Aí Renan Calheiros. Por sinal, tem uma notícia meio preocupante, que 2 jornalistas, a Isto É e o Noblar, falaram ontem à noite, e eu venho falando isso. Fui já até chamado de mentiroso, né, na sexta-feira. Saúde do presidente Bolsonaro. Ele está com febre. Estranho. Saiu um boletim há pouco, até ontem à noite, publiquei no blog. Olha, mas... Tancredo 2, Deus me livre. Pois é. Você vê, eu até falei também aqui, eu acho que eu falei junto com você, na vida da gente, a gente tem, cada um tem uma perspectiva e tem um sonho. O sonho de Bolsonaro hoje é defecar. Né? Você vê como uma coisa pode ser normal pra gente, pra outra pode ser um negócio atípico, né? Vamos respeitar os nossos telespectadores que estão aí tomando café da manhã. Vai, então, família reunida. Então vamos ler as notícias, vamos. Vamos aos destaques de hoje? Vamos, pode. O governo vai cobrar 130 milhões de reais de impostos de maiores devedores do Estado. Senador Jean Paul disse que não houve nada de errado na orientação para destruir células nas eleições do Senado. Sérgio Moro anunciou um pacote de medidas contra o crime a governadores e secretários de Estado. E o Rio Grande do Norte não compareceu, né? Não foi ninguém do Rio Grande do Norte lá. Pois é, né? O governo federal vai propor idade mínima de 65 anos para homens e mulheres na aposentadoria. E você confere uma entrevista com o deputado estadual Alisson Bezerra, do Solidariedade. Fique com a gente, voltamos daqui a pouco. A Secretaria Estadual de Tributação anunciou que vai fazer uma operação de cobrança dos maiores devedores do Estado e notificar inicialmente cerca de 1.000 contribuintes em todo o Rio Grande do Norte. Somados, os débitos fiscais chegam a 130 milhões de reais. A operação vai contar com a atuação de 74 auditores fiscais. Isso é o seguinte, tem um bocado de empresa que já fechou a porta. Tem umas contas aí, nós já ouvimos falar muito nisso, em débitos, mas essas que fecharam a porta, gente, são os 7 bilhões que eles falam. Ah, tá, naquele volume. Aí, agora, esses aí são recuperados. O empresário que já está extremamente com a corda no pescoço, mas se deve, tem que ser cobrado. Eu só não entendo, assim, eu acho que colocar, como eu vi, um regime especial na empresa é você tracar a faca para matar. Para fechar a empresa, né? Regime especial você eu tive... O que é o regime especial? Você vende R$100, o fiscal pega R$17. Antecipa, Fica o fiscal já recolhido. Sabia não. Nesse fim de semana, eu tive em Pipa. E fui a 3 lugares em que as pessoas proprietárias reclamaram da fiscalização que houve lá há uns 15 dias, eu acho. Mas reclamaram assim, dizendo o seguinte, querem prejudicar a gente, querem fechar o negócio, vieram com tudo para cá. Mas muita reclamação. Não está aí no script, não, para citar, eu nem vi. Mas hoje a governadora Fábio Bezerra vai ler a mensagem dela na Assembleia Legislativa. É um momento muito esperado, porque ela vai estar lá na Casa do Povo e deverá dizer o pacote de medidas. O problema é que essa mensagem vai ser lida, eu acho que às 10 horas da manhã.
de fato não tem a menor ideia do que vai dizer, porque ainda não bateu ela e a equipe econômica, o que se deve ou não enviar um pacote de reforma previdenciária, se deve tomar algumas medidas. Mas, Gustavo, faltam 3 horas e pouquinho, 4 horas? Não sabe. Lembra que eu dizia que não sabia a questão salarial, como ia fazer? Sim. Porque é o seguinte, na verdade, tem as opções. Eu vou dizer 3 opções dentro da mesma coisa. Percentual de alíquota previdenciária. Sim. Ela tem a opção de não mandar. Manter como está, em 11. Não mandar, manter como está, que é a primeira opção. A segunda opção. Passar para 14. Para 14 e o governo... E a terceira. Basta para 14, mas só implantar quando o salário estiver em dia. Eu só estou dizendo uma coisa que tem 3 opções. Aí vamos lá. Idade. 65 anos? 60? 70? Você está entendendo como é? Então, assim, agora, no mínimo 35 anos de serviço, eu gosto muito, Gênia, da soma. Eu nem gosto da idade, nem gosto do tempo de serviço. Eu gosto da soma. Aquela soma 95 eu acho muito bonita. Que é o tempo de serviço... Federal, né? Quê? Do governo federal. Do governo federal. É sua soma da sua idade, mais da soma do seu tempo de serviço. Uhum. Eu acho um negócio extremamente... Se der 95? Acabou. Tá entendendo? É um negócio, eu acho, pronto, um caso agora, de justiça. Há uma reivindicação que foi apresentada pelos prefeitos a semana passada, se eu não me engano, ao superministro Paulo Guedes, para que o governo federal, quando legislar sobre a reforma previdenciária, legisle para cobrir estados e municípios. Justamente, eu acho que o espelho... Criaria um padrão nacional. Padrão, né? Mas a gente não pode esperar por isso. O governo do estado não pode esperar por isso. E aí, a FATCA, ela tem muita... eu vou dizer algumas medidas esquizofrênicas da governadora. Nós elogiamos aqui... medidas que não estou dizendo que ela é esquizofrênica, não. As medidas são. A gente colocou aqui, por exemplo, que ela fez um decreto para devolver todos os servidores cedidos. Você lembra? Me lembro. Ela cedeu servidores policiais para o TJ de sexta-feira. Se ela cede, se ela bota um decreto dizendo que não pode ceder, e antes do prazo desse decreto acabar, ela cede, ela desmoraliza o decreto dela. Concorda? Então, assim, idas e vindas. Aí você diz, não, Gustavo, mas você não sabe o tipo de pressão que ela sofreu do TJ para ceder esses policiais. Eu sei que tem pressão. Mas, se ela quer uma linha, você tem que atropelar tudo. O TJ tem problema, porque lembre-se que tem juízes que atuam na área criminal e que sofrem ameaça de bandidos e marginais. Você pode contratar uma empresa de Israel. Muito melhor que qualquer policial brasileiro. O TJ tem dinheiro para tudo. Quem disse que a segurança tem que ser pública? Você pode contratar uma empresa privada que, por exemplo, trata a segurança de Flávio Rocha. Quanto tempo passa para fazer uma licitação dessa? Só para a gente ter noção. Não, mas pode fazer uma emergencial. Por exemplo, pode fazer uma emergencial de uma empresa cara mesmo. Eu estou botando uma empresa cara. Tá entendendo? Que tem a técnica de exterior para dar segurança para promotores, no caso do Ministério Público, para juiz. Então, assim, não tem por que ser policial. Você pode contratar uma empresa inglesa ou paulista. Estou dizendo, mas você acha que, por exemplo, um cara como Flávio Rocha não tem uma empresa boa, não, de segurança atrás dele? Estou dando um exemplo, o Marcelo Alecrim, mas estou falando desses grandes, Gerdau, esse pessoal, os marinhos. Especificamente Flávio Rocha, é engraçado. Você estava falando, eu estava me lembrando, eu nunca vi ele com segurança. Talvez, aí é o problema. Ele foi à rádio, está lembrado? Estou lembrado. Sozinho. Mas você não sabe se na esquina tinha. Você não sabe que tipo de segurança. Nós entrevistamos ele na rádio durante 50 minutos e ele estava só. Estava só. Mas ali dentro do estúdio era muito improvável a gente agredir ou roubá-lo. Né? Mas assim, ninguém sabe como é que estava lá de fora. É isso que eu estou dizendo. Deve ter uma técnica, um cara desse não anda só. Isso aí eu não tenho dúvida. O pai dele anda no shopping ali sozinho, mas tem 3, 4 cabos perto. Isso aí eu já prestei atenção. Câmera, né? Tudo. Tudo. Né? Então, assim, são essas coisas que nada impede o TJ de contratar serviço secreto aí de alguém, alguma coisa assim. Bom, estou só dando um exemplo. Mas voltando à FATCA, ela não tem a menor ideia do que vai apresentar. A discussão, por quê? Porque ela é presa aos sindicatos, que é a base dela e de onde ela surgiu. E para tomar alguma medida, ela vai ter que contrariar isso. Só de querosene de aviação, só de PROAD, só de fiscalizando os 1000 maiores devedores do Rio Grande do Norte, ela não vai resolver, Gênero, o problema do Caixa do Estado. Infelizmente, essa é a realidade. Como eu não vi ontem, aí a gente não falou. O que é que você achou das eleições? Fazer um assunto extrapolado. O que é que você achou do resultado das 2 eleições
em Pacifica e em Santa Cruz. Pronto. Rapaz, foi uma vitória acachapante do deputado Tomba. E isso vai dar um problema muito grande para a governadora Fábio Bezerra na Assembleia. Sofreu uma pressão grande. Ele, porque ela foi para cima dele, não é inabilidade monstra. No sábado, ela grava um vídeo que viralizou. Eu vi esse vídeo, você mandou hoje. Ela grava um vídeo que viralizou, dando apoio aos dois adversários de Tomba. Se Tomba tivesse perdido essas duas prefeituras, ele estaria muito abalado politicamente. E olha que ele veio de um desgaste, a mulher dele foi caçada pelo TRE. Mesmo assim, ele conseguiu vencer. Contra uma governadora do estado. Contra todo mundo. Você vê a foto da candidata lá de Pacifica, ela tem apoio de Deus e o mundo. E Tomba vence. E da casa dele, Santa Cruz. A bodega dele, que é Santa Cruz, ele que transformou aquela cidade. Santa Cruz é porque é o seguinte, a gente costuma dizer, você já me viu dizer isso algumas vezes, Tomba pegou Santa Cruz, que era uma cidade, com todo respeito a quem é de Santa Cruz, não pensa que eu estou sendo descortês. Tomba transformou a cidade, que era uma cidade de passagem, a gente ia para Currais Novos, Acari, Caicó. Uma referência. Um centro turístico do E ele transformou Santa Cruz num destino. Então, você sai de Natal para Santa Cruz é hoje... Sim, outra coisa, eu não votei em Tomba, conheço Tomba de longe. Não tenho nenhum interesse, mas eu estou falando isso porque é a realidade. É a realidade. Ele mudou totalmente a cidade. Vamos para o próximo assunto, que tem um assunto bem interessante que eu queria falar a respeito da eleição do Senado. Vamos lá. O senador potiguar Stevenson Valentim, eleito pela Rede Sustentabilidade, anunciou ontem sua filiação ao Podemos, partido liderado nacionalmente pelo senador paranaense Álvaro Dias. Em nota publicada em suas redes sociais, Stevenson disse que o partido aceitou suas condições de liberdade, independência de pensamento, atos e compromisso com o Estado. Gente, deixa eu só dizer Dentro de partido não existe isso. Não existe isso. Independência de... não existe isso. Sem não cumprir. Na verdade, eu espero que o senador Stevenson pare de olhar para o umbigo dele e olhe para o Estado do Rio Grande do Norte, por onde ele foi eleito. Só isso. O senador norte-riograndense Jean Paul Prats afirmou, aspas, que não houve nada de errado, fecha aspas, em sua orientação para que o senador José Maranhão destruísse as cédulas de votação excedentes que surgiram no sábado, dia 2, durante a eleição para presidente do Senado. Presidida por José Maranhão, a votação para presidente da Casa teve de acontecer 2 vezes, porque na primeira foram detectadas 82 cédulas na urna, enquanto só haviam, e só há, 81 senadores na Casa. Ora, esse povo é o que defende o fim da urna eletrônica e a votação em cédula. Olha, vamos para o Jean Paul. Jean Paul diz o seguinte, o argumento dele é que ele orientou o Zé Maranhão a destruir a cédula para preservar a confidencialidade do voto. Mas ele primeiro não negou? A você? Ele não negou a você? Mas deixa eu dizer uma coisa, só para derrubar esse último argumento de Jean Paul. Essa preservação da inviolabilidade do voto, ela morre quando se tem uma fraude. Naquele momento mais importante. Tem que anular o processo, né? Mas tinha que... Foi anulado depois, né? Foi anulado, mas tinha que ir atrás da fraude. Ele diz... Quem fraudou, né? Quem fraudou. Ele disse, vamos lá para não dar problema. Que problema? Jean Paul, você estava interessado em quê, Jean Paul? Quem mandou você lá? Eu disse do meu blog que ele estava sendo pombo correio de Renan Calheiros. Ele me chamou de mentiroso. Aí eu tive que colocar aquele vídeo mostrando ele dando a orientação. Ele disse que você era mentiroso porque não era pombo correio de Renan? Ou porque ele negou que houvesse dito a princípio ele nega. Tá entendendo? A frase. Depois ele mandou a nota dizendo que eu era mentiroso por pombo correio. Então, Jean Paul, diga a quem você estava servindo. Diga a quem você entrou no Senado Federal pela porta dos fundos, da maneira mais lamentável, antiética, reprovável, nojenta possível. É quando o novo representa o mais velho e arcaico da política brasileira. Foi a forma que Jean Paul fez logo da segunda sessão. Ele fez o papel mais ridículo dos 81 senadores foi de Jean Paul Prats. É um senador lamentável. E eu posso até, Jean Paul, parar de falar com você, desde que você mude de atitude. Ou seja, tenha atitude de hombridade, respeite, não os votos que você recebeu diretamente, mas os votos que elegeram Fátima e levou você junto. Foi votado, estava lá na urna. Então, é bom respeitar
essa situação, Japão. Por quê? Porque você envergonhou o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte, que talvez a maioria nem conheça você. Mas o papel foi o pior possível seu nessa segunda sessão do Senado, na sua primeira aparição pública. Que vergonhoso. É lamentável. Sinceramente, eu já tenho algumas críticas a Japão. Mas eu achava que dos 3 senadores eleitos, dos 3 senadores do Rio Grande do Norte, ele era o melhorzinho. Não, eu tenho dúvidas. E aí eu bato palma para o senador que eu não gosto, de fato. A Stevenson, inclusive, não gosto porque ele tem um processo que pede R$100 mil a mim, porque ele disse que eu duvidei da masculinidade dele. Quem sou eu para duvidar da masculinidade do nosso capitão Stevenson? Nunca, Stevenson. Vamos embora. É porque eu nunca testei nem vou testar. Então, fique muito tranquilo. Mas tem que se dar o crédito a Stevenson. Postura clara. Parecia um poste, realmente, lá. Mas mostrou o voto dele. Ele teve uma participação dele. Ele votou no Regufe. O senador Regufe. Tudo bem, não tem problema. Mas mostrou, você sabe. Eu vi, ele estava assistindo. Ele respeitou. Eu estava vendo. Ele respeitou o eleitorado dele, ele poderia ter votado em Renan. Mas sendo com a hombridade de dizer, votei. Então, assim, eu parabenizo e tiro o chapéu para o senador Stevenson. Dos 3 senadores do Rio Grande do Norte, foi o único que se portou de forma convincente. E a você, Japão, eu só lamento, bicho. Não queria estar falando dessa forma, mas não fui eu que estou falando, não, Japão. É o vídeo, é a forma. Essa de dizer que estava preservando o segredo, a transparência. Repita, a inviolabilidade? Digo não. Você está do lado de Japão, quer me botar na parede. Então, assim, é lamentável a atitude dele. Eu acho que se ele quiser ter o respeito da população do Rio Grande do Norte, ou se ele quiser ter alguma pretensão política, ele tem que mudar. Sabe? Acabar com essas velhas políticas. E aí, esse que seguia meu desafeto se espelha em Stevenson. Stevenson é um homem de marketing. Ou sabendo, ou por intuição, ele só vai dentro. Rapaz, mostrar aquela chapa aberta foi um ato de coragem contra se os poderes são independentes. Eu não vejo porque o STF participar da eleição, querer tutelar a eleição. O STF foi provocado pelo MDB e pelo... Sim, mas... Qual foi o outro? Mas, eu acho que se eu fosse senador, eu teria a mesma atitude de Stevenson. Eu abriria... Não, o erro é que os partidos e o Senado, as pessoas reclamam, mas os partidos não têm vergonha, não têm postura, não têm conduta. Provocaram o STF a respeito da decisão interna corporativa. Gente, vamos fazer diferente. São 81 senadores. Tem 46 senadores novos. Renan não quer nem para tentar nesse pleito. Você concorda? Concordo. Porque foram 54 senadores eleitos, 46 novos. Só 8 foram reeleitos. Não falo nem os que estão lá, que tem o Taceira Sato, o Álvaro Dias, que esses já eram contra. Mas você tem 46 senadores novos. Renan não era nem para... Por quê? Porque esses 46 senadores novos, eles devem ter sido eleitos com o intuito de mudar aquela casa. Pelo menos quem os elegeu foi com essa finalidade. Então, daí já começa. Aí você soma com mais Renan, com Álvaro Dias, com outros que estão lá, aí poderia chegar a 55, 60, mas Renan não era nem para ter entrado naquele pleito. É lamentável. Aí fica já um pouco com um joguinho. Todo mundo sabe que ele votou, estava do lado de Renan, estava na campanha de Renan. Aí não tem coragem de dizer e ficou esse discursinho fajuto, tá entendendo? Em relação a Gustavo, dos votos. Essa derrota destemperou Renan Calheiros de vez. No domingo, eu não sei a que horas foi, eu sei que eu vi, hein? Ele publicou uma canalice. Um Twitter. E no Instagram também. Vergonhoso, né? Porque contra Dora Kramer, jornalista. E contra também o senador Ramos Tebet, que já morreu. Não, aí falou de Ramos Tebet, falou do outro senador. Não, mas o Jadel... É da Laia, né? Da Laia. Do time dele, né? Mas, primeiro, ele disse, vamos dizer aqui, explicar para o público, que a jornalista assediou ele, cantou várias vezes ele, e ele não quis. Se ela fez isso, ou se ela não fez, se ele fez isso, ou se ele não fez, nessa relação homem-mulher, homem, mulher, que diabo seja, mas se ele tiver uma relação de cantada, se for um negócio saudável, deve ficar entre os dois. Não, se tiver um assédio de força, aí é um caso de polícia. Ou é um negócio entre os dois, ou é um caso de polícia. Então, se eu chego para a gente, vamos lá, dona namoradazinha, você não quiser, é só uma questão vale sua. Reto, Satanás. É só uma questão sua que vai perder. Bom, mas eu estou falando em relação a isso. E a outra coisa, o senador Ramos Tebet, que já morreu,
ele disse que o senador... Morreu há 15 anos, 2000 e pouco. Usou um membro artificial, ou seja, deve ter uma prótese peniana, ou então usou um bicho para ter uma relação sexual com a jornalista. Olha, isso é vergonhoso. Isso é baixo. Ele devia ser... Isso é pobre. Ele devia isso ser... é lamentável. Renan, fora ser um corrupto e um ladrão da política brasileira, Renan é um lixo e é uma vergonha, principalmente como homem. Eu não estou falando mais... Ele devia sofrer um processo por decoro, falta de decoro. Devia ter. Ele e shampoo. Isso aqui é uma falta maior de decoro. Aliás, a senadora Cátia Pires, você está se preocupando com o shampoo, eu achei a Cátia Pires uma vergonha. Ela também, foi lá e roubou, arrebatou... furtou. Cátia Abreu. Eu disse Cátia Pires, me perdoe, Cátia. Eu também disse. Não. Mas eu pensei que você já tem também uma coisinha. Os dois, eu disse, a intimidade dos dois permite que ele chame Abreu de Pires. Não, porque Pires é sua conterrânea, né? Ela? Não é lá, não tem uma conterrânea sua lá, Cátia Pires? Lá sim, a secretária lá de baixo. Pois é, eu me equivoquei aqui. Não, aí você foi longe, viu? Eu já chamava o voto Nuca aqui para dar O ministro da Justiça, Sérgio Moro, anunciou ontem seu pacote de projetos de lei contra o crime. A apresentação foi feita para governadores e secretários de segurança de todo o Brasil, mas não houve representante do Rio Grande do Norte. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança, o responsável pela pasta terá um encontro com o ministro Sérgio Moro no próximo dia 19. Entre as medidas apresentadas está a de proibir progressão de regime para membros de organizações criminosas e que foram condenados por homicídios. Também traz punições mais rigorosas para condenados por corrupção e determina prisão após os julgamentos em segunda instância. Mas o mais importante desse tudinho é a segurança jurídica que está dando ao policial em relação à legítima defesa. Sim. Eu dou um exemplo muito claro aqui de como é a legislação brasileira atualmente. Eu estou lá em Alcaçuz, na guarita. Aí foge um bandido. E ele vai correndo. Certo. Ele está preso. E ele sai do presídio correndo. Eu estou lá com o meu fuzil. Pá! Se eu atirar e matar, eu estou lascado. Sai para o lugar dele. Por quê? Porque ele, naquele momento, ele não estava dando nenhum risco ao policial. E o policial não poderia atirar dele pelas costas. Isso é um absurdo. Ele estava dando risco, sim, à sociedade, que é algo muito maior que a pessoal. E ali se caracteriza legítima defesa da sociedade. Isso é um ponto básico dessa questão de Moro. O fato, por exemplo, de Manel estar aqui com uma criança enforcando. Aí você dá 6 tiros na testa dele. Aí o cara diz assim, não, você foi desproporcional a sua reação. Ele não tinha uma arma de fogo, certo? Essa é a atuação hoje. E esse processo de Moro é justamente para modificar isso, gente. Há 2 tipos hoje, Gustavo, na sociedade, 2 tipos de conduta. Uma conduta das pessoas mais demagógicas, que ficam aí o tempo inteiro criticando a polícia e tal. E a nossa conduta do cidadão, que só tem o apoio e o suporte da polícia. A gente tem que defender que a polícia seja cada vez mais prestigiada e mais forte. Eu estou nessa linha. Olha, aliás, nós falamos sobre isso há muitos anos, há muito tempo. Justamente, gente, parabéns, é justamente isso. A gente tem que apoiar a polícia. Eu mandei até um filme, para você viu aí. A gente tem que apoiar a polícia, a gente tem que trabalhar isso de forma bastante integrada. Por quê? Porque não tem mais cabimento. Estou precisando correr aqui. Então vamos encerrar, então, vamos bater. Não, eu tenho mais 2 coisinhas que eu queria falar. O presidente Jair Bolsonaro afirmou em mensagem ao Congresso Nacional que o governo brasileiro declara guerra ao crime organizado. A mensagem, entregue ontem pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, foi lida na sessão de abertura do ano legislativo. Segundo o presidente da República, a criminalidade bateu recordes em razão do enfraquecimento das forças de segurança e de leis permissivas. Na opinião dele, o poder público foi tímido na proteção da vítima e efusivo na vitimização social dos criminosos nos últimos anos. É porque essa nota era um reforço ao que você estava dizendo. Por isso que eu queria. Não precisa nem comentário. Pois é, não precisa. Não precisa. Isso aí é mais claro. Mas é a cara de Bolsonaro isso. Cara de Bolsonaro. A linha que ele tem. Isso me arrepia todinho, sabe por quê? Porque é uma mudança social, isso. Sabe? Vamos deixar de mimimização. É uma mudança de conduta. De cultura, né? de conduta, sabe? É você agora ter tudo mais amarrado, tudo mais forte para defender a sociedade. Parabéns ao presidente Bolsonaro. Já vamos para os comerciais, bora, gente? Eu vou dar só mais... Vou para os comerciais porque eu estou sendo obrigado aí para o Monel, mas nós voltamos já.
Vamos agora a um rápido intervalo e já já nós voltamos para conversar aqui com o deputado estadual Alisson Bezerra. Voltamos em instantes. Fique com a gente. Voltamos com o Banda Entrevista. Nós anunciamos no começo que hoje entrevistaríamos o deputado Alisson. Alisson o quê, Gustavo? Alisson o quê, hein, meu amigo? Alisson Bezerra. Rapaz, eu já entrevistei esse cara na 96 FM, logo após a eleição dele. Gênio, eu fiquei impressionado. É um boy de 20 e poucos anos. Kelps deu muito boa referência dele Rapaz, na rádio, na entrevista que nós fizemos. Ele é inteligentíssimo. Ele vai atropelar Kelps. Olhe, anote esse nome. Ou vai ser uma decepção gigante, que pode ser só um discurso, ou esse boy vai chegar muito longe. Porque ele é eloquente. Ele é de onde? De Mossoró? Mossoró. Eu, de fato, não conheço ele. Gustavo, mas ele não vai poder vir. Pois é, porque lamentável. Ele está no compromisso. A gente, olha, sinceramente, eu entendo demais. Hoje, Gênia, é o segundo dia. Aí a gente está gravando à noite, é o segundo dia de mandato dele. Ele tomou posse na sexta-feira. Está lá, a governadora vai apresentar a mensagem amanhã. Ele é da oposição ao governador. Deve estar se habituando com a casa, com o regimento. Então, assim, eu quero muito trazer o deputado Alisson. Ele vem depois aqui. É uma figuraça. O natalense e o Potiguar tem que conhecer esse cara que a gente vai ouvir falar dele. Não sei se para o bem ou se para o mal, eu não sei qual o caminho que ele vai traçar. Mas, despercebido, esse cara não passa. Eu lhe garanto. Bom, conversaremos com ele assim que for possível. E hoje nós vamos tocar aqui, eu e Gustavo, nesse bate-bola de notícias e comentários sobre a política daqui e de fora. Gente, a primeira coisa a gente vai falar é o seguinte. Você gosta de Bolsonaro? De Bolsonaro. Rapaz? Eu estou angustiado porque é o seguinte. O médico ele não tem a obrigação de botar no boletim todas as notícias, até para preservar o sigilo médico. Então, por exemplo, ele não vai mentir. Dizer que Bolsonaro, caso o presidente tenha um treco, ele pode dizer assim, teve uma leve piora, mas sem... eu tinha escutado, eu procurei um especialista sobre cirurgia abdominal no final de semana. Um medalhão aqui de Natal. Ele me disse, Gustavo, eu não opero com menos de 6 meses. Eu boto a colostomia e eu não retiro com menos de 6 meses. Só se tiver, assim, um quadro maravilhoso que não existe nessa questão aí do presidente. Eu acho que é um negócio chato, é complicado, mas para a segurança do paciente, o paciente precisa de 6 meses. Eu coloco no meu blog e logo depois um outro médico, um amigo meu, diz, Gustavo, eu concordo totalmente. Eu não sei nem quem ele disse essa informação, sabe? Mas eu concordo com essa informação. Menos de 6 meses é uma temeridade. E aí você começa, sonda nasogástrica para tirar líquido. Esse líquido pode ser... Agora apareceu hoje de manhã, hoje apareceu uma imagem que Bolsonaro teria postado nas redes sociais deles ontem, eu vi só hoje. Agora, que era ele fazendo um exercício, uma fisioterapia, você viu? Não, mas ele tem que fazer essa mas aí a imagem não aparece o rosto, parece só as pernas dele. Mas ele tem que fazer essa fisioterapia. Agora, o que eu acho, sabe, Gina, é que ele cometeu alguns erros. Quais? Ele quem? Bolsonaro. Quais? Por exemplo, a pressa e a pressão para fazer a cirurgia o quanto antes deve ter influenciado na decisão médica. Você tem um presidente querendo. E aí eu posso lhe dizer tranquilamente, um piloto de avião. Eu imagino como deve ser complicado ser piloto de um avião presidencial. Piloto é quem resolve. Ele só faz o que ele quer. Mas com o presidente... Se alguém mandar... Com o presidente também. Se alguém mandar, a com decisão é o dono dele. da empresa. O dono da empresa. Eu estou dizendo, mas que isso é a teoria. Isso é o que está escrito. É o que está escrito, é a teoria. Pô, se eu sou seu empregador e eu venho com você no avião, você é meu piloto, pode ser meu amigo, eu digo, Gênero, vamos descer ali. Aí você, não, Gustavo, aquilo ali não dá certo. Não, ali tem uma tempestade. Tem uma tempestade. Gênero, vamos descer ali. Você desce. Em 99% você desce. Em 1%, só se você achar que a sua vida tem em jogo. Se não for isso, você desce. Então, eu estou dizendo isso. A pressão de um presidente na frente do médico pode ter influenciado. Outra coisa, bobagens. Tipo, qual é a maior bobagem? 48 horas depois da cirurgia, ele reassume a presidência da República. Para quê? Mourão poderia fazer algum ato que, se Bolsonaro não concordasse, ele iria publicar? Não iria. Ele chegava da Casa Civil, um ato assim, totalmente fora do que Bolsonaro pensa. O próprio Onyx. Falaria com ele. Pregaria, porque Onyx é o secretário-chefe da Casa Civil, da Casa Civil, de confiança do presidente, não do vice. Então, o próprio chefe da Casa Civil
já brecaria. Então ele não precisava desse negócio. Aí você diz, vai Gustavo, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver porque entra uma pessoa que não está acostumada com aquele ambiente, ele não lava as mãos direito. Ele está com um negócio, fora ter o problema de uma grande cirurgia, a gente está falando de merda também, porque a cirurgia foi dentro da merda. Intestino. Dá para mudar um pouquinho os termos? Defecar. Obrar. Maria. Fezes. Não estou falando assim desses caras, mas é porque é o seguinte, quando você tem muito poder, gente, fica difícil dar um não. Tem candidato que diz que ninguém dá um não a um governador ou a um presidente da República, não deixa de atender o telefone, né, alguma coisa. Não sei, sabe? Eu estou falando assim agora, me preocupa, e mesmo porque é o seguinte, no Brasil a gente... Quer dizer que ele ontem teve febre, foi? Febre, tem alguma coisa errada, então, não é para ter febre, né? Não, 7 dias depois eu estava com o médico agora, antes de vir para aqui para o programa, que não foi nenhum desses 2 especialistas, e ele disse, não, 7 dias depois não se tem febre. Se tem febre... Tem infecção. Tem infecção e já é um negócio mais complicado. Então, assim, eu lamento, me preocupa porque a gente votou em Bolsonaro, né? Rapaz, não é possível que o Brasil passe pelo mesmo problema que passou com o Tancredo Neves. Não é possível. E assim, na verdade, Bolsonaro, ele representa um sonho. Já Mourão, eu não sei se ele representa esse mesmo sonho. Eu não votei em Mourão. E votei. E votei. Eu tenho noção que a substituição... Gustavo, nós tivemos vices que assumiram, né? Sarney. Itamar Franco. E Michel Temer. E no de Michel Temer, como agora em Mourão, existia a foto do vice. A gente tem a responsabilidade. Quem votou em Bolsonaro sabe que votou naquele vice. E nós votamos em Bolsonaro com a bolsa de colostomia. Nós sabíamos que essa cirurgia ia passar. Agora, é a pressão. É isso que eu falo. E aí o médico, eu, por exemplo, quando eu vou prestar minha consultoria, ou de comunicação, ou de direito, eu não estou nem aí, não. Eu digo logo. Ou então eu contrato em outro. Eu faço o que eu quero. E aqui na TV, obviamente que eu sei o que eu posso fazer, eu sei o que eu não posso. Mas, por exemplo, se mandasse aqui eu elogiar algo que eu não acredito, eu não ia elogiar, né? Lógico. Pior coisa é você fazer o que você discorda. Pois é, a pessoa você... É muito a gente usa uma frase na área de comunicação, eu gosto de usar uma frase que define o comportamento da gente como assessoramento, que é a seguinte: a gente não faz para o cliente o que ele quer, mas o que ele precisa. O que ele precisa. E aí a gente fica da ânsia, gente, muitas vezes, de fazer aquilo que ele espera que a gente faça. Não, mas aí, ele não precisaria contratar a gente. Se eu vou fazer o que ele espera que a gente faça... E normalmente o cliente, quanto menos cultura ele tem no assunto, mais ele quer se intrometer. É um negócio impressionante. Se não for uma pessoa que seja muito qualificada, o qualificado aceita o assessoramento do especialista. E o desqualificado é o contrário. Ele quer interferir. A minha experiência diz isso. Pois é, e aí a gente está falando do caso que mexe com toda a nação. Né? E aí eu falo muito, teimosia. Eu sou um médico do Albert Einstein, que é um dos melhores hospitais do Brasil, deve ter entre os 4, 5, se não o segundo ou o primeiro. Não, disputa com o Sírio o melhor do Brasil, né? São os dois. Os dois. Tem mais uns 2 ou 3 em São Paulo muito bons. Tem 9 de julho. São Luís, não sei o que, tem uns... tem mais alguns. Um alemão. Tem o AC Camargo, que é em relação a câncer. Depende do... Bom, mas no geralzão, ele está entre os 3 melhores. Eu sendo um médico de lá, a opinião, se ele fosse impressionado do meu amigo, olha, eu converso com você imenso. Tá? Porque dá 6 meses. Aí a gente fala. Porque é sua segurança. É ruim, cheira mal, cheira, solda peito, solda. Eu lamento muito, mas eu quero você em pé. Você está danado hoje, hein? Aí o nosso telespectador aí. Amigo, eu estou falando do caso real. Se eu estivesse colocando isso em algo que não... De manhãzinha cedo tem que ser suave. Por isso que a gente não fala de crime aqui, de desgraça. Porque se você quer escutar desgraça e crime, você vai para outro canto, vai para o outro ali, né? Não vem para cá. Ô, Gustavo, nessa ida à Pipa, esse fim de semana agora, mais uma vez eu passei na frente daqueles viadutos, ali em Goianinha, aqueles viadutos, o que vai e o que volta, ambos interrompidos, ambos fechados. Eu acho que é 1 ano ou 2, eu nem sei dizer direito. Eu tenho cobrado isso de vez em quando na rádio, mas o DENIT faz o vídeo de mercador, não dá uma satisfação à sociedade. Zero. Não diz o que foi que houve, o que está havendo, por que é que não conserta, por que é que não... Lamentável. E o mato está comendo. Eu parei e fotografei. Ontem eu parei lá e fotografei. É um negócio impressionante. Sabe o que a gente vai noticiar qualquer dia desse aqui? A queda da ponte da Zona Norte. Qual delas? A velha ou não? A velha. A de Igapó. A de Igapó. Ela vai cair.
Um dia, ela continua desse jeito, um dia ela cai. Porque essas tragédias que a gente vê no mundo... Não tem manutenção, né? Manutenção. Não existe manutenção. E assim, aí você vê... Você não viu lá em São Paulo, aquele viaduto que arriou? Eu não vi, caiu uns 2 metros. Pois é. Você acha que aquilo é o quê? Falta de manutenção. E você viu a tecnologia que eles usaram para recuperar? Tecnologia brilhante. Na minha cabeça, eu que sou ignorante de engenharia, olha, tem algumas matérias que eu sou. Engenharia, eu sou totalmente ignorante. Economia. Em economia eu só me comparo, sabe quem? Aldemir Freire. Eu não entendo de nada de economia. Sou eu e Aldemir Freire. Aldemir Freire não é economista, rapaz? Sim, mas é o secretário de planejamento. Deixa eu tirar onda, rapaz. Você tá tirando onda. Eu e Aldemir, sabe? Eu me comparo muito com o Aldemir nesse caso. Eu não entendo de nada de economia, bicho. Isso é a cara de pau. Deixa eu falar um pouquinho sobre Previdência aqui. O governo federal vai propor idade mínima de 65 anos para homens e mulheres se aposentarem no Brasil, segundo minuta da proposta de emenda à Constituição obtida pelo jornal Estadão. O texto foi confirmado por 3 fontes que participaram da elaboração da reforma. Aliás, participam ainda. A PEC prevê que a idade mínima poderá ser definida por lei complementar, mas cria as regras transitórias até a aprovação dos projetos de lei. Muita gente correndo para se aposentar, né? Eu tenho várias pessoas amigas e que, com medo... Você está para se aposentar no INSS? Não, ainda não. É isso. Rapaz, sabe, eu fui fazer minhas contas, que 7 anos eu posso me aposentar. 7 anos? Eu comecei 14 anos. Eu nem fiz as contas Rapaz, ainda. faz que você pode já estar... E se aposenta também. É isso aí, meu amigo. Se a lei... Todo mundo se a com lei, medo. olha, se a lei permite, problema da lei, sabe? Assim... Eu sou o que critica, se aposenta com 48 anos, 47 anos. Não, é um absurdo, né? É um absurdo. Agora, se você me perguntar, Gustavo, se você pudesse aposentar, ganhando um tetão aí, como delegado ou como com 48 anos, você se aposentaria? Lógico, não vou mentir. E ia fazer outra coisa. Você ia advogar, iria botar uma empresa de segurança, ia fazer alguma coisa, mas eu me aposentaria. Então, assim, gente, veja o seu, vá no INSS para fazer uma contagem, e aí já sai, de fato, a sua soma de contribuição, sai quantos anos falta. E se você já tiver poder, meu filho, arroche no pincel. Você paga o teto? Paga o teto. Tá pronto, olha aí, vai ganhar R$5.800. Isso aí... Não sei há quantos anos eu pago. Tem que ser no mínimo 5 anos, né? Não, mais, tem que ser mais. E agora vamos somar de 94 para cá. Olha, a conta é maluca. Sabe? É maluca. Mas é maluca para a gente do INSS. Para quem é servidor, é o último salário. Ou seja, você pagou 10 mil a contribuição, todinho, 10 mil. Aí, no final da sua carreira... Teve uma promoção e passou a ganhar 30. 30. Se aposenta com 30. E no dia que o cabinha que estiver na ativa... Passar para 40, você vai também. Lógico. Paridade e integralidade. Ou seja... Isso é uma vaia para a gente. O Brasil que tem 2 brasileiros, né? 2 brasileiros. Eu peguei, não me lembro nem qual foi o jornal que eu peguei, Gustavo. A série de informações sobre a aposentadoria. Estava vendo aqui, saiu, acho que foi na Folha do Estadão, não me lembro mais. Saiu no fim de semana. A média das aposentadorias no Legislativo Federal é 28.547. No Judiciário Federal é 26.312. E 2. No Ministério Público, 18.053. Os militares, 9.597. No Executivo Federal, 7.583. E no INSS, que é o nosso caso, 1.240. É incrível, né? Agora, o INSS tem aposentados hoje, nós somos 20, nós que não somos servidores, 29.200.000 aposentados pelo INSS, com um salário, valor médio de R$ 1.200. E aí tem servidores públicos, são 2.700.000, com salário médio de 7.500, e militares são 300.000, com salário médio de 9.500. Tem as informações aqui que eu peguei, eu captei aí. De fato, essa aposentadoria... Tem que trabalhar, tem que ser isonômica, tratar os brasileiros como iguais. Os brasileiros são tratados de 2 formas distintas, e isso está errado, né? Isso é a proposta de tem Bolsonaro que ter previdência, diz que vai... previdência complementar. Se você quiser ganhar acima do teto... Como é todo canto, né? Você paga a diferença. A diferença. Essa proposta do governo está dizendo que vai trazer isonomia.
Se trouxer, Rapaz, eu acho precisamos possível. encerrar o programa, tá no finalzinho Pois já. é, a gente já conversou tanto hoje, né? Foi. Foi mesmo, legal. O Band Entrevista não teve entrevista. Primeira vez que não teve. É a primeira vez, mas foi legal. Pelo menos a gente bateu mais papo. Foi. O Band Entrevista vai ficando por aqui. Não esqueça, amanhã às 6 da manhã, aqui na Band, nós temos mais um encontro marcado com você. Um abraço e até amanhã. Bom dia.